Como eu disse no início do culto, hoje nós celebramos os dois sacramentos, o batismo e a ceia, que são os dois sacramentos da nossa igreja. E quando nós celebramos a ceia, sempre é um momento também de refletir sobre o seu significado, a sua importância e o que a ceia gera em nós. E por isso eu quero ler uma narrativa do Evangelho de Lucas, da última ceia que Jesus teve com os seus discípulos. A partir dessa narrativa, também fazer uma reflexão no livro de Hebreus. O texto que a Ana já leu também está dentro dessa reflexão. Então eu leio Lucas 22, 14, que nos diz o seguinte: Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isto e repartam entre vocês. Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Esse cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Essas palavras, meus queridos, minhas queridas, nós ouvimos sempre de novo quando realizamos a ceia do Senhor, as palavras de Jesus, que chamamos palavras de instituição, palavras que sempre nos remetem àquela experiência que Jesus teve com os seus antes de ser traído, de ser condenado, ser levado à cruz e morto. Palavras que ecoam nos nossos ouvidos e na nossa alma. De todas as palavras significativas, eu gostaria que você sublinhasse uma expressão que Jesus diz. Essa expressão, esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Se eu pudesse sugerir que você sublinhe no seu coração, na sua mente, nova aliança que Deus fez com o seu povo. E nós estamos debaixo desta nova aliança. Se há uma nova aliança, pressupõe uma antiga aliança. Há uma antiga e há uma nova. Por isso que também nas Escrituras nós temos o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que traz toda uma narrativa e as histórias, um relacionamento de um povo com Deus. E o Novo Testamento, que é a partir de Jesus, do seu nascimento, do seu ministério, da sua obra e de toda a compreensão do que foi esse agir de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E é importante nós também distinguirmos o Antigo e o Novo, a antiga aliança e a nova aliança, porque houve uma mudança profundamente significativa. Não só pela vinda de Jesus, que já em si é uma mudança tremenda, uma ruptura, mas mudou o jeito de se relacionar com Deus. Mudou a forma como nós nos achegamos a Deus. E mudou também a compreensão de como Deus chega até nós e como Deus vem ao nosso encontro. Na antiga aliança, o que determinava, o que levava as pessoas a ter um relacionamento com Deus, passava pelas leis, pelas ordenanças, pelas cerimônias. E as leis eram os sinais dessa presença de Deus. Portanto, obedecer às leis era um sinal de fidelidade, era um sinal de que a pessoa era justa, de que a pessoa ela acreditava e confiava em Deus.
E quando falo de leis, não falo apenas dos 10 mandamentos, como nós conhecemos, mas também de todas as leis que foram codificadas a partir dos mandamentos e a partir da relação desse povo com Deus. Os rabinos, os mestres da lei, por exemplo, codificaram em 613 mandamentos. Sim, 613 mandamentos. 613 leis para dizer o que você pode e o que você não pode fazer. O que você pode comer e o que você não pode comer. Onde você deve ir, pode ir, e onde você não deve ir. As leis, elas tinham esse objetivo, determinar, fazer um quadrado, colocar a sua vida dentro de um quadrado para que você não pudesse ultrapassar. E se você ultrapassasse, se você transgredisse essa lei, seja ela qual for, você precisaria de uma forma ou outra compensar essa transgressão, compensar essa desobediência, e aí entravam os sacrifícios. Na antiga aliança, os sacrifícios fazem parte dessa reparação que a pessoa tinha por transgredir as leis. E diariamente os sacrifícios eram feitos no templo. Diariamente, na parte da manhã, na parte da noite, estavam todos os sacerdotes sacrificando animais, sacrificando para que as pessoas pudessem ter paz, para que elas pudessem ter alívio, para que elas pudessem ter perdão, elas pudessem entender que eu transgredi, mas agora eu faço um sacrifício para de novo me conectar a Deus, eliminar a culpa, eliminar o peso, eliminar o pecado. Essa é a lógica da antiga lei. Essa é a lógica de uma espiritualidade. Mas é interessante, meus queridos, que lá em Hebreus, no capítulo 10, quando fala dessa antiga aliança, veja que o autor nos diz: a lei dada por Moisés não é um modelo completo. Não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas do que estão para vir. Aqui o autor de Hebreus já está nos dizendo, olha, tudo isso, todas as leis, cerimoniais, ordenanças, liturgias, cultos, sacrifícios, eles não eram completos, eram sombras. Eles apontavam para algo maior. Eles eram sinais de que ainda estava por vir. E continuando, o autor diz assim, os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre ano após ano, ou seja, repetitivamente. Esses sacrifícios eram realizados, mas vejam, por meio desses sacrifícios, eles não aperfeiçoavam as pessoas que chegavam perto de Deus. Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Ou seja, Hebreus está nos dizendo o seguinte, essas leis, esses sacrifícios que eram diariamente praticados, eles não tinham o poder de aperfeiçoar, de transformar. As pessoas desobedeciam, as pessoas transgrediam, porque era quase impossível viver e praticar 613 mandamentos, elas se sentiam culpadas, e para aliviar a culpa, elas iam lá, faziam sacrifícios. Só que esses sacrifícios, repetidos ano após ano, não gerava transformação. Não gerava transformação. Elas continuavam as mesmas, mais do mesmo, fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. É como Einstein certa vez disse, é tolice achar que a gente, fazendo as mesmas coisas, quer receber resultados diferentes. Não. Para ter resultados diferentes, é preciso fazer alguma coisa diferente. Se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. E aí a nova lei. Aí entra a nova lei, que é um novo jeito de se relacionar com Deus, uma nova compreensão, uma nova consciência, um novo entendimento, uma ruptura. E aí lembramos o que a Ana leu em Hebreus 8, que fala que a nova aliança, agora ela não está fundamentada em sacrifícios. A nova aliança não está fundamentada em leis, em moralismo, em posso, não posso, devo, não devo. Mas a nova aliança está fundamentada na pessoa de Cristo. Ele agora, ele é
a aliança encarnada, é Ele que entra no Santo do Santo, é Ele que se torna sacrifício, é Ele que se sacrifica, é Ele que se entrega, é Ele que se deixa ser imolado, é Ele que se deixa ser sacrificado, para que eu e você tenhamos um novo relacionamento com Jesus. Por isso, graças a Deus, que a partir de Jesus, nós não precisamos mais sacrificar animais. Estávamos falando há pouco, né, sobre até o cuidado com os animais e tudo ali na palestra batismal, de que isso é um olhar, né, de que também precisa estar dentro da nossa espiritualidade, além de todo o olhar ao ser humano, à criação de Deus. Ou seja, nós não estamos mais submetidos a fazer sacrifício, seja de animal ou de qualquer outra coisa, porque Deus, Ele se sacrificou, Ele se entregou. Jesus é o nosso sacrifício vivo. Agora, o que isso de fato muda, meus queridos? O que muda na sua vida? O que muda hoje, nesse domingo? O que vai mudar na sua semana? Bom, pastor, agora eu sei. Então, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, estava fundamentada nas leis, nas ordenanças, nos sacrifícios. Na Antiga Aliança, as pessoas transgrediam, elas faziam sacrifício, mas elas não mudavam, continuava a mesma coisa. E nós, agora que estamos debaixo da nova aliança, o que significa? O que isso muda? Faz toda a diferença, porque a partir da nova aliança, do Evangelho, é uma mudança de dentro para fora. É uma mudança onde você não faz algo externo, mas você experimenta uma transformação interna. Por isso, novo nascimento, nova vida, metanoia, que é um termo grego, significa uma nova mentalidade, são expressões do Novo Testamento. É um novo jeito de pensar. A partir da nova aliança, nós estamos desobrigados a fazer sacrifícios. Mas parece que ainda muitos cristãos não aprenderam, não entenderam isso. Muitos cristãos ainda entendem a lógica do sacrifício. Tem muito cristão, e não estou pensando só de fora das nossas comunidades, da nossa igreja, que é, às vezes, berrante quando a gente olha certas igrejas, a forma como elas negociam com Deus, a forma como elas culpabilizam as pessoas, a forma como elas infantilizam as pessoas, ao ponto das pessoas sempre achar que elas precisam fazer algo para agradar a Deus, que elas precisam fazer algo para que Deus, quem sabe, olhe para a situação dela. E aí elas entram numa freneses de sacrifícios, de ritos, de ordenanças. Sabe aquela situação, a pessoa pisa na bola, a pessoa erra, a pessoa peca, ela diz assim, agora então tá, agora eu vou no culto para, quem sabe, me sentir mais aliviado. Eu estou errando e tal, mas quem sabe eu faço uma oferta aqui especial e essa oferta vai me aliviar. A situação está difícil, eu vou fazer uma campanha aqui, porque nessa campanha eu vou me sentir, quem sabe, mais amado por Deus, mais querido por Deus, porque eu vou fazer uma campanha. Esses ritos, esses sacrifícios, meus queridos, nós somos libertos. Nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais essa mentalidade. Mas isso não é só de grupos lá fora que a gente vê, que a gente assiste. Muitos de nós, mesmo luteranos, que ainda não entendeu a graça, não entendeu a profundidade do amor de Deus, a entrega de Deus, ainda tem essa lógica antiga, essa lógica de que precisa fazer algo para apaziguar Deus. Precisa fazer algo para tirar a ira de Deus e Ele comece a nos amar mais. Será que a gente, de alguma forma, já não pensou assim, eu vou no culto, eu vou fazer algo, eu vou ajudar alguém, para que eu possa estar de bem com Deus? Você já pensou assim? Porque se de alguma forma você pensou assim, você ainda está na lógica da antiga aliança. Você ainda acha que tem que compensar. Você ainda acha que tem que fazer para aliviar a culpa. Só que não é nesse fazer que nós nos sentimos aliviados. O autor de Hebreus diz,
Ano após ano eles faziam as mesmas coisas, sacrifício após sacrifícios, e isso não aperfeiçoava e não transformava. O que de fato nos transforma é o entendimento, é a compreensão, é deixar com que a nossa mente seja transformada pelo Cristo, tornar a nossa mente mais crística. E deixar esse Cristo e esse Deus que se doa, de fato, pautar a nossa vida, que é uma vida de graça, que é uma vida de entrega, de confiança. Como pastor, às vezes eu ouço as pessoas dizer o seguinte: pastor, eu tenho dificuldade de perdoar. E confesso, e não quero ser liviano, que de fato é uma dificuldade perdoar. Perdoar não é fácil, meus queridos. Perdoar alguém, perdoar quem ofendeu, perdoar quem machucou, perdoar uma pessoa que de alguma forma te fez mal. É difícil, não é difícil? É difícil. Por isso que nós precisamos da ação de Deus, de alguma forma, precisamos da ação de Cristo, para que essa ação de Cristo nos ajude a liberar graça e perdão, não por nós mesmos, não pela nossa racionalidade, não pela nossa lógica, não pelo nosso 2 mais 2 são 4, porque é assim que nós calculamos, nós medimos, nós calculamos as pessoas, nós temos essa matemática, e Deus diz, rompe essa matemática, mas é uma mentalidade de Cristo para mudar isso. Porque daí eu gostaria de ouvir mais assim, pastor, eu tenho dificuldade de perdoar, mas eu quero perdoar. Pastor, a dor veio, o sentimento de ofensa veio, mas eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Porque Cristo em mim me convida a perdoar. Porque Cristo em mim me transformou ao ponto de que perdoar é melhor do que guardar rancor. Perdoar é melhor do que viver uma vida sempre lamentando e apontando os erros, sempre levantando e apontando para tais pessoas que te fizeram sofrer, que te fizeram doer, e você não se liberta delas. E aí você fica com essa culpa, e você acha que vir ao culto, você acha que fazer um sacrifício, você acha que fazer alguma ação, isso vai trazer paz ao seu coração. Não traz. Não traz. Porque só Cristo em nós pode, de fato, nos ajudar a perdoar e liberar na nova aliança esse perdão. Às vezes eu ouço as pessoas dizer, eu tenho ódio, eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento. Como eu gostaria de ouvir pessoas cristãs dizendo, pastor, não sei o que acontece comigo, eu não consigo deixar de amar. Eu não consigo deixar de ter compaixão. Eu não consigo deixar de me solidarizar com as pessoas que estão passando necessidade. Eu olho uma necessidade e eu fico solidário. Isso é uma mente crística. Isso é Cristo em nós. Como eu gostaria de ouvir pessoas cristãs dizer, olha, a partir de Cristo, eu quero repartir, eu quero ser generoso. Eu quero deixar de ser mais consumista, de consumir de forma desnecessária e aprender de que a vida, ela só tem sentido quando ela é repartida, ela é partilhada, quando ela é para abençoar, quando os meus recursos são para abençoar, quando a minha vida é para abençoar, quando os meus dons são para abençoar. Isso é mentalidade crística, é nova aliança. Quando a gente entende, meus queridos, que essas ações, elas são fruto, elas são resposta ao amor de Deus. Na antiga aliança eu tenho que conseguir a graça de Deus, eu tenho que me esforçar para que Deus desça. Na nova aliança, Deus desceu, e eu vivo essa descida de Deus, eu vivo essa experiência com Deus. Por isso, na nova aliança, perdoar faz parte da relação dos filhos e das filhas de Deus. Amar faz parte. Ser misericordioso, ser justo, ser bondoso, faz parte, é um jeito de ser, não é uma obrigatoriedade, não é para agradar, não é para se sentir mais santo, menos santo, não é para conseguir favor, não é para negociar, é para ser.
vencer porque Cristo está em nós. Cristo está em mim, Cristo está em você. E quando Cristo está em nós, essa aliança acontece de forma prática. E aí eu lembro do profeta Ezequiel, que diz o seguinte, no capítulo 36, 26, quando ele diz uma promessa: eu porei um novo coração, tirarei o coração de pedra de vocês e colocarei um coração de carne. Deus faz um transplante em nós. Deus faz um transplante. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ele tira a lógica da antiga aliança e coloca a nova aliança. Ele faz esse transplante em você, em mim, em nós. Essas semanas eu tenho visto muitos apelos para doação de órgãos, né? Aliás, eu quero chamar a atenção sobre isso. Isso é uma das coisas que a gente pode também fazer em vida, para que depois, quando nós partirmos, ainda continuar ajudando pessoas, é doar órgãos. Já quero dizer para vocês, se eu morrer aqui, pode mandar que eu quero doar meus órgãos. Se sobrar alguma coisa boa ainda, né? Se tiver algo bom, que doe. A gente precisa ser generoso o máximo possível. Ah, mas pastor, o órgão é meu, quero morrer com ele, e se na eternidade, o que vai ser? Como é que eu vou ressuscitar sem o meu fígado? Como é que eu vou ressuscitar sem as minhas córneas? Como é que eu vou ressuscitar sem o meu coração? Como é que eu vou ressuscitar sem o meu rim? Gente, os bichos vão comer antes, tá? Vão comer o teu coração, os bichinhos vão comer as tuas córneas, os bichinhos vão comer o teu rim, os bichinhos vão comer todos os teus órgãos. Para que deixar apodrecê-lo se a gente pode abençoar vidas? A gente pode doar vida, a gente pode ser bênção na vida de outras pessoas. Tudo é graça. Até o nosso corpo é graça de Deus, Ele nos deu. Sabe, Deus faz transplante. Deus tira essa dureza. Deus tira essa ideia enrijecida da nossa mente. Deus tira essa ideia de autopreservação. Deus tira essa ideia egoísta e coloca um coração de carne, de vida, onde olhar para a vida é um olhar da nova aliança, de um Deus conosco vivo. E eu quero que você reflita nesse momento. Você tem fundamentado a tua vida na antiga aliança? Você ainda acha que são os teus sacrifícios que vão agradar a Deus? Você ainda acha que você tem que fazer coisas para que Deus diga que Ele te ama? Ou você crê que Ele te ama e você vive a partir do amor dEle? Você ainda está na antiga aliança que você deixa a culpa fazer com que você esteja nessa manhã aqui? Ou você está na nova aliança, que você entendeu que você está aqui porque Deus já fez por você e Ele faz, e a nossa vida é uma resposta de amor a Ele? Você está aqui para se sentir melhor? Ou você está aqui na nova aliança porque o melhor já te alcançou e Deus já te fez uma pessoa para servir e abençoar? Pense sobre isso. Onde você está fundamentando a sua vida? Na antiga ou na nova aliança? Estamos debaixo da nova. Que você experimente isso. Amém.